aumentar esse painel e tornar esse painel de um dia inteiro, para a gente ter um nível técnico bastante sofisticado para debater e melhorar. Vamos lá, perguntas? Levantou a mão rápido. Opa, 2. Bruno, aqui da SMA. Primeiramente, parabenizar a todos, foi realmente muito elevado o nível, parabéns. São 2 perguntas, a primeira é rapidinha, para o Café e para o Mitchell, mas queria também o comentário dos outros. Como que a gente pode fazer para evitar, de fato, o Golden Sample nas amostras? Como que a gente pode... Deixa eu tirar a máscara aqui, que fica mais fácil de me ouvir. O que pode ser feito nesse novo certificado privado do mercado para evitar o Golden Sample, ou o fabricante mandar uma amostra preparada para passar no teste? E a segunda seria com relação à durabilidade. Para painéis, a gente tem alguns testes do Inmetro com relação à durabilidade, principalmente térmicos, né, ciclos térmicos. Com o inversor, a gente sabe que isso é o mais crítico por conta de solda, né, fadiga em solda, infiltração de umidade. Basicamente, poucas pessoas aqui conhecem um sistema fotovoltaico instalado no Brasil que tem mais de 10 anos. Eu já vi um ou outro, mas assim, ninguém conhece. E está todo mundo dando 10 anos de garantia. Como que a gente consegue, de fato, ter um certificado ou algum teste? Mitchell, tem alguma ideia de como que a gente pode estressar o inversor para simular alguma coisa desse tipo, para proteger, de fato, o consumidor final que está adquirindo essa promessa? Beleza. A questão do Golden Sample, eu vou citar um caso que eu tive quando eu era diretor da Associação de Energia Solar Térmica. Havia um organismo credenciado que ia à fábrica ou ao centro de distribuição e escolhia as amostras, embalava as amostras com o lacre e mandava para o laboratório. Só foi assim que a gente resolveu o problema dos Golden Samples do setor de energia solar térmica, porque realmente isso acontecia. Ia uma Ferrari testar e vendia um Fusquinha, né, e visivelmente você via isso, mas você não tinha como comprovar. Então, eu imagino que nada mais seja do que o Instituto Totten vai lá, visita o centro de distribuição, lacra a amostra, manda para o laboratório testa. Isso eu acho que é a resposta mais fácil, né, de construir. É isso mesmo, né, Micho? E destacando, né, eles são acreditados pela CEGEC para ser organismo certificador. Se eles cometerem... mas ele pode fazer uma fraude. Se eles cometerem uma fraude, eles vão perder todas as certificações deles. Tá? A credibilidade deles, desse processo, é uma coisa criticíssima. Então, é esse tipo de órgão que tem que fazer esse processo. Tá? Porque existe metodologias, existem normas para fazer esse processo de escolha e amostragem em campo para garantir esse processo. Existe isso. Eu não sei como fazer, mas tenho certeza que ele sabe. Tá? Esse ponto. Segundo ponto, da questão da durabilidade, existe alguns ensaios de durabilidade. Surgiu agora, foi publicada, e eu estava acompanhando isso, e foi publicada semana passada uma norma da IEC, que é Photovoltaic Inverters, Type Approval, Quality and Type Approval Testing, uma coisa mais ou menos como isso. É uma norma que ela tem um conjunto de testes que ela faz nos equipamentos para avaliar qualidade de produtos. Né? Dentre esses testes, tem vários testes que são destrutivos, tem testes similar a salt spray, a dry heat, freeze, humid freeze, mas alguns testes que dá para ser usados já com uma estimativa bem interessante, que são aplicáveis e factíveis para uma família de inversores. Tem dois testes que eles avaliam o Power Module e os capacidores. Você coloca numa câmara térmica, deixa por 16 horas, deixa ele ligado por um tempão, acho que 16 horas, e mede a temperatura máxima, põe um monte de termopar nos capacitores e determina a temperatura máxima. Depois você faz uma rampa de descida e acha o pico de temperatura. Com base nesse pico de temperatura, você coloca numa equação, tem toda uma base metodológica para isso, e essa equação dá uma inferência da vida útil daquele capacitor. É perfeito isso? Não, não é perfeito. Mas ele vai dar um indicativo teórico de durabilidade e tem uma norma por trás, pelo menos, para dizer isso. Não é alguém que... E essa norma foi feita por um monte de gente, provavelmente da sua empresa, das empresas maiores, que estão com maior know-how, que fizeram
chegaram a um common sense aí desse ponto. Então, existe esse ponto. Voltage, stress, que é withstand voltage, que é colocar um high pot para ver se não há fuga de isolação, que isso danifica o equipamento. Também vai estar ligado, de alguma forma, à durabilidade do equipamento. Se ele aguenta surge, ESD, né? O SD tester começa a testar lá, você vê se ele não vai danificar o equipamento. Então, algumas coisas a gente consegue, não perfeitamente, mas de alguma forma avaliar alguns itens, pelo menos num primeiro momento, de que dê um indicativo de qualidade. Na verdade, não vão ser perfeitos, mas isso vai, pelo menos, separar o joio do trigo. Quem não tem engenharia de qualidade e de confiabilidade não consegue passar nisso. Tá? Eu acho que esse é o maior ponto, que não dá nem perto dessa curva. Né? Não sei se eu te respondi, Bruno, mas é nessa linha que eu acredito, e tem que ser baseado em normas. Nós não podemos querer inventar, né, sem conhecimento. Se alguém está fazendo uma norma IEC, eu estou dentro do comitê da IEC hoje, cara, é algo extremamente bem debatido, junta gente do mundo inteiro, das maiores empresas do mundo do setor. Por exemplo, quem é o gestor de toda a área fotovoltaica é um cara da Tesla. Tá? Ou seja, uma grande empresa de tecnologia põe gente para trabalhar nisso. Então, se você for lá achar a lista, 180 pessoas entram no comitê desses. Né? Então, é algo que é debatido, não é algo que é feito sem base técnica, não é um grupinho, é algo maduro, às vezes leva tempo para amadurecer. Então, eu acho que essa é a ideia que nós temos que seguir. A minha opinião é fazer por esse caminho. Quer comentar sobre... Vamos lá, pessoal. Não, você já falou demais. Bom, boa tarde, pessoal. Quer falar um pouquinho? Eu ia, se vocês deixarem. Muito obrigado. Fica à vontade. Né? Eu estou falando do que faz bullying comigo, tá vendo? Cadê o Fabrício? Você vai se preparando, que daqui a alguns anos é com você que vão fazer bullying. Mas, só complementando uma coisa importante, é que o detalhe está na confiança. Hoje, como é que o mercado define se o inversor é bom ou ruim? A gente define por alguém que falou que eu confio. Aí você vai dizer assim, mas eu confio no Vinícius Airão. Como é que o Vinícius faz? O Vinícius Airão não tem laboratório. Eu ainda tenho uma chance, eu posso ligar para o Michels, né? Então eu tenho, abre aspas, uma informação naquele momento embasado em algo. A gente tem que trocar isso. A confiança não pode mais ser em mim, na figura do café, mas em algo que esteja baseado numa metodologia, com alguém que é acreditado, que precisa ser isento, porque o negócio dele é ser isento. Se ele perder a acreditação, ele perdeu o negócio dele. Então, não dá para suspeitar que o Instituto Tottons, ele gosta mais do fulano do que do Beltrano, o cara paga mais 10%. Então, a gente tem que sair do achismo, e o achismo, vamos ser sinceros, qualquer um que faça marca digital vira autoridade em uma semana, é fato, né? E ele pode estar certo ou pode estar errado. Esse é o detalhe. Como é que a gente sai disso? Tecnologia e como fazer a gente tem. Quem sabe acreditar da forma correta a gente tem. Agora a gente precisa buscar uma forma de união e tirar essa ideia do papel e transformar ela em realidade, que hoje é possível. Essa é a minha opinião. Próxima. Bom, boa tarde, prazer, Ariel da Fronius. A minha pergunta vai exatamente nessa linha. Porque hoje você tem o Inmetro como um órgão que estabelece aí os requisitos mínimos para o produto entrar no mercado, certo? A gente ouviu aqui durante as palestras sobre a possibilidade aí de uma certificação ABGD, tem a certificação Totum, a gente sabe que o Michels comentou da possibilidade também de uma certificação ali independente. A gente tem um laboratório em Campinas, também trabalhando com essa ideia, e a gente tem a própria B-Solar também trabalhando com isso. Então, eu queria entender o seguinte, como que vocês acham que o mercado vai absorver várias formas de certificações independentes? Como que o mercado vai absorver isso? E, mais do que isso, como que a distribuidora vai absorver isso? É uma boa pergunta. Tá? A resposta, não sei. Né? Não temos a... Acho que ninguém aqui vai falar assim, eu tenho a solução do processo. A nossa tentativa aqui é de consolidar e trazer os agentes que estão mais impactados para a mesa para a gente debater e criar o programa isento. E o ideal é que ele fosse único, né? Com as mesmas ideias, com as mesmas
convicções. Entendo, a BGD tem uma diretriz um pouco diferente da AB Solar, com relação a esse tema, isso é notório, né? A gente buscou um outro caminho, mas a busca é do consenso, né? E o consumidor ele vai receber assim, uma enxurrada de informações. Se a gente conseguir conectar tudo num único programa, é a nossa missão. Então, assim, se hoje antes de conversar, eu não conversei com ele sobre isso, mas eu acho assim, Fabrício, entra no programa como ANS, um único programa. Toton entra, um único programa. Né? O Inmetro, o que a gente não consegue abrir mão, assim, que todo mundo aqui sabe que o Inmetro não é suficiente. E isso a gente está de acordo, eu acho. Perfeito? Mesmo a gente tentando mostrar para o Inmetro, e foram várias vezes que eu tentei mostrar, até em reuniões presenciais, que havia um equívoco por não acelerar o processo, né? Tinha um problema ali de não entendimento da estratégia do mercado, ou seja, o mercado cresceu muito rápido para a gente agir de forma tão lenta, e hoje está comprovado com o Fabrício aqui, nos dando uma outra vertente, que amplia a urgência da nossa ação. Então, eu entendo que o tema que a gente está falando é urgência, tem que ser rápido, gostaríamos que fosse uma única comunicação, e acreditamos que o Inmetro não é suficiente, e o próprio Inmetro sabe que não é suficiente. E no mundo inteiro ficou mais do que comprovado que a certificação independente criou indicadores de mercado críveis. Né? Então, hoje você pega o relatório do PVEL, por exemplo, você tem um relatório, se você compra o relatório mesmo, é um relatório técnico de altíssima qualidade. Você lê, entende com clareza, né? E pode definir a sua estratégia e seu forecast de produtos para os próximos anos com base nisso. E o Inmetro não nos deixa fazer isso. Ou seja, então entram inversores de trocentas marcas, entram painéis de trocentas marcas, todos os dias aparecem mais uns 10 fabricantes, e aí o mercado vai ficando estrangulado, porque aí o preço começa a cair, aí a guerra começa a acontecer, aí o mercado perde o controle. A minha visão, eu estou vendo isso acontecer no dia a dia, e é por isso que eu acho que a gente vai ter que caminhar juntos para tentar achar uma harmonia no processo. Mas confesso a você que pode ser bem confuso para o consumidor no primeiro momento. Beleza? Mas a ideia é criar sinergia, sempre. Eu acho que não substitui um programa independente do Inmetro, por exemplo, que é obrigatório, né? A ideia, como o Airão falou, a gente hoje não tem 100% de certeza o que é realmente bom, o que é ruim, o que é muito ruim. A gente tem noção, a gente tem alguma boa noção, mas e a gente que está aqui, próximo, né, no dia a dia, né, dos fabricantes, enfim, o que a gente vê é que tem muita coisa nova entrando de qualidade muito duvidosa. Acho que a ideia do programa é mostrar realmente o que é realmente bom, o que é realmente durável, o que é realmente, enfim, com todas as qualidades que o Mitchell mostrou na apresentação. Trazendo como exemplo o NCAP, que é um programa de teste, New Car Assessment Program, que é um teste, um crash test, que é feito de forma independente, não é obrigatório, mas que tem um peso gigante. Então, um carro para ser comercializado, por exemplo, no Brasil, ele tem que ter ABS e airbag. Ok. Agora, esse carro é bom? Se eu der uma batida nele, ele vai me oferecer alguma segurança para mim ou para o passageiro? Então, é mais ou menos nessa ideia que a ideia do programa que é para trazer esse resultado para o mercado. E o mercado como um todo, desde o instalador. E aí, complementando o que você falou, evitar a guerra de preço. Por quê? Quando a gente tem equipamentos cada vez mais baratos, a gente acaba denigrindo tudo. Então, eu quero pagar mais barato no equipamento, eu quero pagar mais barato no inversor, eu quero pagar mais barato no módulo, eu quero pagar mais barato na estrutura e na instalação. Então, eu acho que isso é só o começo, talvez seja só o começo de coisas muito maiores que têm que ser feitas para a gente evitar essa banalização. Só lembrando a questão de ter várias certificações, aqui é uma. É a BGD, a dona da certificação, que estabelece os requisitos, um organismo de certificação que garante, entre outras coisas, não existir amostra dourada, né? E laboratórios acreditados que vão fazer o trabalho técnico. Então, aqui o que nós falamos é uma certificação só. O laboratório de Campinas, que você disse, se entrar nos critérios da BGD,
Pode ser um outro laboratório onde os testes vão ser feitos, mas sobre o mesmo guarda-chuva da BGD. Só destacando que, desde o início, quando conversaram para mim, o Café veio mobilizando essa ideia da segurança, eu sempre falei, um programa para ser neutro não pode ser... Santa Maria, não. Tem que ser todos os laboratórios que atenderem os critérios, tem que pegar um órgão independente e mande uma amostra para aquele laboratório, não é eu que vou escolher quem vai mandar, para onde vai, tem que ser uma coisa isenta. Não é para resolver o problema de um. Nós temos que trabalhar no macro, pensar no mercado, pensar no coletividade nessa ideia. Né? Não é para resolver o meu problema, eu quero fazer ensaio. Não, tem que ser uma coisa, todo mundo que quiser e tiver condições técnicas, e tem vários laboratórios acreditando, tem na Bahia, né? Tanto é que nós ajudamos os outros laboratórios com os ensaios interlaboratoriais, ajudamos a fazer a homologação, o programa Ter Gente, que a gente harmoniza, faz encontro dos laboratórios para harmonizar requisitos, tem que ser nessa base, tem que ser num programa do jeito certo, tá? É isso que eu acredito que tem que ser feito, senão a gente não vai ter a neutralidade para que as pessoas, os fabricantes, confiem que o programa é neutro realmente e que o mercado também acredite isso. Essa é a minha visão de como tem que ser feito, né? Mas o Inmetro para os laboratórios de ensaio é um problema, porque ele não nem em comparação interlaboratorial organizar programas de PEP bem organizados, de comparação mútua. Então, os laboratórios que fazem no exterior, se fosse pela regra correta, os laboratórios, eu sou a favor de fazer com qualquer laboratório do mundo que atenda às regras. Não é um programa para ABC. Até hoje, nunca foi feita uma comparação interlaboratorial de laboratórios acreditados no exterior com laboratórios do Brasil, na norma NBR 16150, que seria requisito obrigatório. Se eu, brasileiro, quero me acreditar numa norma da IEC, a CGEC do Inmetro exige, mas lá não exigem. Então, tem coisas assim que tem alguns problemas que nós temos aqui de normatização também, do marco regulatório. O Inmetro está com muito pouca gente, tá? Para organizar esse tipo de programa. Quem participa das reuniões vê esse... Então, ele não vai ter a demanda, a velocidade que nós precisamos, e nós estamos vendo que existe várias turmas de fabricantes de equipamentos, no caso de inversores, mas deve existir o mesmo para módulos, várias turmas, e o consumidor, muitas vezes, o próprio integrador, que é engenheiro, não consegue diferenciar a qualidade, digamos, vendo para os produtos, porque todo mundo chega na apresentação e fala que é o melhor produto do mundo. Então, e eu não posso falar, hoje não posso falar. Você sabe que eu falo algum ensaio para vocês, nunca ninguém... Eu não falo, porque eu sei, mas não falo. Eu só trago dados neutros. Do problema é esse, o problema é aquele, o problema é aquele. Vou citar um exemplo. Tem muito inversor que o pessoal reclama de desconexão de rede, por alta impedância, a alta impedância da rede desconecta inversor por sobretensão. Por teste, nós descobrimos que tem vários inversores que a lei de controle fica instável quando a impedância é alta, e aí ele diverge. Aí ele desconecta por sobretensão, porque ele gera lá uma tensão alta. Então, tem coisas assim que eu sei, não está testado pelo Inmetro, a impedância é zero. Eu sei que tem muitos bons equipamentos que fazem muito bem e tem outros que não conseguem funcionar. E o integrador que está vendendo lá para uma comunidade rural vai ter um baita de um pós-venda com aquele equipamento, mas ele não tem essa informação de uma maneira que poderia facilitar a vida, né? Então, é nessa linha que eu acho que nós temos que trabalhar. Mas é um debate que a gente tem que estabelecer, um debate não pensando só no umbigo, tem que ser um debate pensando no setor, para nós criarmos e fortalecermos nosso setor, senão nós vamos ficar se matando entre nós e não vamos chegar a lugar nenhum. Pessoal, tem que encerrar mesmo, sério? Nesse exato segundo? Última pergunta. 30 milissegundos. 30 vai. segundos. Prometo responder, vão responder em 1 minuto. Vai. Ok. Bom, boa tarde, Carlos Trota, da Ação Ex-Inversores. Bom, primeiramente valeu o fórum, esse painel, foi excelente nas informações que todos trouxeram, foi muito bom. Uma pergunta é o seguinte, tendo a certificação, o próprio Leandro falou que até os engenheiros não sabem direcionar se um inversor, a máquina é boa ou não, né? Mas, normalmente, no mercado, dentro da cadeia, né, até a gente citou isso na apresentação hoje de manhã, né, muito quem define o preço é o consumidor final, né, que vai falar para o instalador, eu quero um preço menor, o instalador vai falar para o distribuidor, então, tendo essa cadeia, né, você vem voltando essa questão do preço
e como o distribuidor tem um bom marketing, ele vai vender aquilo que ele quiser pelo preço menor. Né? Então, do mesmo modo que quando começou a se falar das PLs, da 14.300, todo mundo, o Brasil inteiro sabia que ia ter taxação, né? Como a ABGD pensa em, uma vez tendo essa certificação, comunicar o consumidor final do mesmo modo que a taxação foi comunicada, né, que todo mundo sabia. Então, todos os consumidores têm que ter um meio de saber também que as marcas A, B e C têm um certificado do Instituto Totum, da universidade, para que possa fazer essa comparação no final e não pedir só preço. Né? Como é que vocês pensam nessa divulgação em massa que é necessário, senão não adianta nada. Se ficar restrito só ao mercado dos distribuidores e instaladores, isso realmente não vai para frente. Você tem toda a razão. O Airão estava comentando comigo isso aí. Se a gente não fizer chegar no consumidor, o programa se perde. Então, foi o que o Michels mostrou na apresentação da classificação. A ideia é que o Instituto Totum, eu imagino que seja isso, estou divagando. A gente tem um site com resultados dos ensaios, com as estrelinhas indicadas, e uma campanha massiva de mídia para trazer o consumidor, deixando de ser um agente passivo e ativo, que é o posicionamento da BGD nesse momento, é o quê? Transformar a palavra geração distribuída em algo fácil. Você viu a abertura do VDQ? Não sei se você viu a abertura do Mauro. Ele perguntando, você conhece geração distribuída? Vai seguir nessa linha. A ideia é fortalecer a comunicação de mídia para que o consumidor não se engane, né, ou não, e tome uma decisão com uma postura um pouco mais sólida. Tá? Complementar? Não. Vamos levantar. Fabrício, chega aqui. Vocês me cortaram de novo, né? Só para complementar, a gente usa como estratégia de marketing. A partir do momento que a BGD fez, o Totum fez coisa do gênero, eu, como empresa, eu quero vender um produto de valor agregado, porque, na verdade, eu fico com pós-venda. Né? O integrador fica com pós-venda. Então, você vai começar a colocar na tua própria proposta, só trabalhamos com produtos 5 estrelas pela certificação tal. O que é? Clique no link e conheça mais sobre o programa. Clique no link e tem as outras empresas que estão certificadas. Eu acho que seria esse o caminho. Pessoal, muito obrigado, tá, por estarem conosco aí. Nosso time aqui, espero que a gente se veja novamente, estejamos todos juntos no próximo fórum.